Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema da natalidade na Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Sul tem um problema sério de natalidade, é o país com a menor taxa de fertilidade do mundo. E o fato de ser na Coreia do Sul explica muito bem o porquê que tem esse problema. Vocês sabem, um outro país que tem esse problema também é o Japão. E a gente vai ver que alguns dos motivos são similares nas duas culturas ali, a questão da baixa taxa de natalidade, né? E, bom, esse problema não é um problema só da Coreia do Sul ou só do Japão, mas na verdade isso aflige vários países do mundo e é um problema que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Aqui no Brasil também a taxa de natalidade já está abaixo da taxa de reposição há algum tempo. A gente ainda tem um crescimento por inércia do passado muito grande, então a gente ainda vai crescer por muito tempo. Além disso, a gente ainda tem a possibilidade de atrair imigrantes, que é uma outra maneira de resolver esse problema, né? Vamos entender esse caso aqui da Coreia do Sul, por que é tão séria a situação lá. Essa notícia foi sugerida por Peter e Dilma da banheira do Gugu, queria ganhar picanha, levei linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a Coreia do Sul tem uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo. A taxa de natalidade é aquele número médio de mulheres, de filhos por mulher, né? Então, a taxa de natalidade de equilíbrio é 2,1 filhos por mulher, porque é lógico, homens não têm filhos, né? As mulheres que têm filhos. Então, teria que ter 2 para cada mulher para repor a população que você tem hoje. Na média, é lógico, tem mulheres que não vão ter filhos, outras vão ter 3, 4, 5 filhos, mas na média você teria isso para repor, né? E, além disso, você tem a possibilidade de morte, né? Crianças, infelizmente, têm uma taxa de fatalidade ainda alta, então você tem que descontar a possibilidade da criança morrer até chegar na idade adulta, então a taxa de equilíbrio para você ter a população é 2,1. E pouquíssimos países, nesse momento, fora da África, tem taxa de natalidade acima de 2,1. O mundo inteiro está encolhendo a previsão. O mundo chegou a 8 bilhões de pessoas, não vai chegar a 10 bilhões de pessoas, vai encolher antes disso por conta da taxa de natalidade, né? Lá na Coreia do Sul é muito baixa a taxa de natalidade. Aí você fala assim, poxa, mas por quê? Qual é o problema da taxa de natalidade lá na Coreia do Sul, né? Uma das dicas que eles dão aqui nesses estudos aqui, né, tem a ver com a imigração e com pessoas de fora. Aí você pode falar assim, poxa, o que isso tem a ver, né? Bom, isso tem a ver sim, tem um motivo sério para isso, que é o seguinte, é muito comum em países do primeiro mundo a pessoa contratar uma babá do terceiro mundo, de países pobres, para cuidar dos seus filhos. Isso é uma coisa que ajuda os dois lados, né? De um lado, você tem uma pessoa do terceiro mundo que começa a ganhar bem. Acredite, o pessoal ganha bem lá nos Estados Unidos, na Europa, cuidando de filhos dos outros e coisa e tal. Então a pessoa tem a possibilidade de trabalhar nisso e, lógico, vai estar morando no país, tem outras oportunidades depois de continuar por lá, de se integrar na economia lá do primeiro mundo, né? E para os pais isso é uma vantagem enorme, que é a questão toda de você não ter o trabalho de cuidar da criança no dia a dia, né? Criar uma criança é um negócio trabalhoso, dá trabalho realmente. Não só em termos de dinheiro, mas não é só o dinheiro, é o tempo que você tem que se dedicar para a criança, né? A criança demanda tempo, você passa a dormir menos, nos primeiros meses, né? Depois isso não é tanto assim, mas nos primeiros meses você passa a dormir menos, você tem que ficar com a criança o tempo todo, e depois mesmo quando a criança cresce também tem que ter alguma supervisão, não pode deixar solto no mundo a criança, então um dos custos principais é esse. Inclusive eles fizeram um estudo aqui, eles falam dessa história de que uma das coisas que eles viram é isso, né, que eles ofereceram dinheiro para as famílias. Se fosse a questão meramente monetária, se fosse só o dinheiro mesmo, não teria problema, você teria um incentivo para ter filhos, porque você ganha dinheiro do governo lá para ter filhos, né? O problema não é esse, o problema é que o investimento dos pais nos filhos não é só dinheiro, é tempo também. E aí você tem esse problema, como é que você vai fazer para cuidar, né, para ter esse cuidado, para trazer a criança, cuidar a criança, educar a criança, né? É um investimento de tempo muito grande. E é um investimento que a maior parte das pessoas lá na Coreia, pelo menos, não está disposta a fazer. Quando você traz uma babá de confiança, mesmo que seja do terceiro mundo, mesmo que seja uma pessoa, um estrangeiro e coisa e tal,
você reduz esse problema, né? Por motivos óbvios, esse tipo de coisa não resolve dentro do próprio país, né? Porque dentro do próprio país, se você contrata uma babá aqui do Brasil para cuidar dos seus filhos, ela também está perdendo o tempo dela, digamos assim, que ela poderia estar usando para criar os filhos dela, né? Então você não resolveu o problema em termos do país. Você pode resolver o problema seu, da sua família, mas não resolveu o problema do país de natalidade. E eles fazem aqui a ligação, justamente a diferença entre Singapura, Hong Kong e outras cidades em que havia muito mais imigração. Ou seja, o problema que eles estão colocando aqui é justamente esse, é falta de imigração. É um problema que afeta tanto a Coreia do Sul quanto o Japão. A imigração, entre outras coisas, é usada para ajudar a criar filho, né? E isso teria afetado tanto a Coreia do Sul quanto o Japão. Aí você pode fazer outra pergunta. Pô, mas por que não tem imigração na Coreia do Sul? Por que não tem imigração no Japão? E, na verdade, eles estão fazendo isso. A Coreia do Sul está buscando aumentar a imigração lá para a Coreia do Sul, né? Tem trazido muita gente, principalmente do sul da Ásia, né? Países mais pobres ali do sul da Ásia, Índia, Tailândia, coisa e tal. E tem aumentado bastante a imigração lá para a Coreia. Isso aqui é a emissão de vistos para trabalhadores migrantes na Coreia do Sul. Está cada vez mais fácil você se imigrar para a Coreia do Sul para trabalhar lá por conta disso, né? Você resolve dois problemas de uma vez só. Primeiro que você traz gente de fora para suprir a falta de gente da Coreia, né? Para início de conversa, por que é um problema a população diminuir, né? Em princípio você poderia achar até legal, né? Que bom, diminuir a população, menos gente no mundo, né? Coisa e tal. O problema é que a economia depende justamente das transações voluntárias entre as pessoas. Quanto mais as pessoas compram e vendem coisas umas das outras, mais a economia cresce, mais a população como um todo enriquece, né? E é óbvio, se você tem menos gente fazendo isso, você gera menos dinheiro, você gera menos economia, gera menos valor na sociedade, né? Então, trazendo os migrantes lá da Índia, da Tailândia, coisa e tal, é uma ótima para a Coreia do Sul. Primeiro porque bota pessoas na Coreia do Sul para fazer isso daí, para aumentar a população, né? E segundo, que quebra esse paradigma de não confiar em pessoas para cuidar dos seus filhos. Esse é o problema maior, é isso que eu ia falar. O pessoal está fazendo uma análise aqui da imigração, tanto no Japão quanto na Coreia. E qual que é o problema que eles veem nessa história? É porque justamente esses dois países eram muito fechados. O Japão, até a Segunda Guerra Mundial, era um país totalmente fechado. A Coreia, a mesma coisa. E esses países muito fechados assim acabam tendo uma população extremamente homogênea, todo mundo do mesmo fenótipo, todo mundo igualzinho, e acaba isso gerando uma desconfiança com estrangeiros. Os estrangeiros têm pouca oportunidade. Imagina a oportunidade de criar filho dos casais japoneses e coreanos. Então parece que esse é o ponto que o pessoal está chegando à conclusão que é a principal falha. De novo, o principal problema em termos mundiais é o seguinte, é exatamente esse, é que no mundo moderno é caro você ter um filho, né? Você gasta, é caro não apenas em dinheiro, mas é caro em termos de tempo que você gasta para criar aquele filho. E esse é o grande problema. Se fosse só o dinheiro, o governo podia subsidiar, né? Dar dinheiro para o pessoal e resolve o problema. Mas não é isso, né? É uma questão de você ter realmente uma dedicação ali, né? E o maior problema que eu vejo disso daí é justamente o fato da vida humana estar sendo alongada, porque o que acontece? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Todo mundo, quando chega mais à frente na vida, sente vontade de ter filho. O problema é que hoje em dia, como a vida humana está alongada, as pessoas só percebem que estão querendo ter filho, que filho faz falta na sua vida, que você gostaria de ter uma pessoa para ter a continuidade, né? Para você ter a famosa transcendência, né? Você transcender a sua vida única, né? Todos nós vamos morrer, né? Um dia a gente vai emburacar. E de certa forma, você buscar a transcendência é o objetivo último de todo mundo, né? Meramente viver é pouco, pô. A gente quer transcender, a gente quer deixar coisas, deixar legados para a humanidade. E o filho é um dos principais legados que a gente pode deixar, né? Então, só que como a vida humana está ficando cada vez mais corrida, mais espaçada, né? Quando as mulheres, principalmente as mulheres, percebem que querem ter filhos, se deparam com esse problema da transcendência, né, pô, caramba, eu tô vendo que a minha vida tá chegando na hora, daqui a pouco eu vou, não sei se, eu penso isso o tempo todo, não sei se daqui a 10 anos, daqui a 20 anos,
eu tô com 55, né? Acho que até os 80 eu chego. Vou fazer força chegar até os 80. Então ainda tem aí uns 25 anos pela frente, mas você já começa a fazer as contas invertidas. Quanto tempo eu tenho, né? E aí, o problema é que quando a mulher faz essa conta depois dos 50 anos de idade, fizer a conta na minha idade, por exemplo, com 55, é muito difícil a mulher ter filho. Não é impossível. Hoje em dia tem recursos de fertilidade muito amplos e coisa e tal, né? Mas é mais difícil você ter. Não só você engravidar, ter um filho biológico, mas também você desprender o esforço que é criar o filho, né? Como eu falei, o grande investimento que você faz é o tempo de criação ali. E aí, esse é o problema. Segundo esses estudos estão dizendo aqui, o grande problema é por que Singapura e Hong Kong não tinham esse problema, enquanto Coreia e Japão tinham esse problema. Porque em Hong Kong e Singapura o pessoal estava acostumado a contratar babá para cuidar do filho, babá de países de terceiro mundo para cuidar do filho. O problema acontece no mundo todo mundo está tendo taxa de natalidade mais baixa, mas o fato é que no Japão e na Coreia a coisa é muito pior, talvez por conta disso, talvez exatamente por essa questão da falta da babá, né? E que coisa curiosa isso, né? Porque a gente podia resolver isso de uma forma muito simples, né? Já que a gente está vivendo mais tempo, os próprios idosos, os próprios avós, poderiam justamente fazer esse papel de cuidar das crianças, de ajudar as crianças. Eu faria com a maior boa vontade, não tinha problema, eu aposento como youtuber para cuidar dos meus netos se for preciso. Mas é aquele negócio, né? Isso é uma coisa que não é uma decisão de cada um, é uma decisão que tem que ser pensada aí em termos de sociedade. Enfim, interessante o caso lá da Coreia do Sul, a gente tem que se preocupar com isso. Daqui a pouco está chegando aqui no Brasil também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.